é viver bem? Uma dúvida que todo ser humano tem e que inspira reflexões filosóficas desde a antiguidade. Conhece-te a ti mesmo, ensinou Sócrates há 2.500 anos. 2 séculos antes, Demócrito escrevia: ocupe-se de pouco para ser feliz. E Marco Aurélio, o imperador filósofo do começo da era cristã, pregou evitarmos não apenas os gestos inúteis, mas também os pensamentos desnecessários. Porém, viver bem na sociedade superconsumista da atualidade parece mais complicado. Em tempos que valorizam mais o ter do que o ser, a moderação nas atitudes e sentimentos, como pregou Aristóteles, não faz muito sucesso, não. E a convivência amigável com o outro, fundamental para esse aluno de Platão, anda rara de se ver. Para conversar sobre o tema, nós convidamos o psiquiatra e psicanalista Luiz Alberto Pi. Ele é membro do Group Analytic Society de Londres e autor de vários livros, entre eles A Felicidade é Aqui. E Sidney Silveira, jornalista especializado no estudo do pensamento medieval. Ele é coordenador das edições de filosofia para a coleção Medievalia e coleção Escolástica. O programa Pensares começa agora. Muito bem, nosso assunto hoje é viver bem. E como eu disse na abertura do programa, para Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, o autoconhecimento é pré-requisito para uma vida feliz. Pi e Sidney, eu pergunto para os dois, o autoconhecimento ainda é um pré-requisito para a felicidade quase 2.500 anos depois? Bom, se definirmos a felicidade como a posse habitual do bem, que é uma definição de cunho escolástico, alguns filósofos escolásticos a definiam como a posse habitual dos bens queridos. Se tivermos isto no horizonte, veremos que o autoconhecimento é uma pré-condição fundamental para se viver bem. Eu faço a referência aqui a um interessante filósofo espanhol, que foi o Julián Marías, que dizia o seguinte: a realidade não é apenas o que existe, mas é o que resiste aos nossos caprichos. Portanto, uma criatura que queira dar-se bem com as coisas do mundo externo deve fazer um exercício de autoconhecimento e de conhecimento da natureza da realidade, ou seja, do ser das coisas com que lida no dia a dia. Você concorda, Pi? Eu acho que o problema dos seres humanos é que nós somos muito complicados, muito complexos. E o autoconhecimento nosso é uma tarefa muito grande, porque a gente tem que abranger toda essa multiplicidade que nós somos, de sentimentos, de imaginação, capacidade de imaginar, e, enfim, tudo aquilo que nos faz sermos muito mais complicados do que qualquer outro animal. Então, os animais não têm esse problema, eles se autoconhecem com muita facilidade, são todos muito felizes. E nós não, nós temos uma tarefa muito grande de entender quem a gente é, quem somos. Então, isso é um trabalho para a vida inteira, a gente está sempre se aprendendo, sempre sabendo um pouco mais sobre a gente mesmo. Mas você acha que é importante ou é um pré-requisito para a felicidade se conhecer? Porque se a gente não conhece ou não está procurando se conhecer, fica uma lacuna, fica algo faltando e você não completa a sua vida. Aí fica, esse buraco incomoda, ele atrapalha a possibilidade de ser feliz. Ô Sidney, em resumo, né, em que consiste a arte do bem viver do Sócrates, que foi formulada há tanto tempo? Na verdade, Sócrates, Platão e Aristóteles formam, vamos dizer assim, um bloco temático e semântico mais ou menos homogêneo. A felicidade, é óbvio que ela, nesta vida, haverá sempre de ser precária, porque o ser humano é um ser precário. Nós não conhecemos a realidade em todos os sentidos, ou seja, absolutamente. Sempre há uma zona de sombra com que devemos lidar no cotidiano. Mesmo o autoconhecimento, como apontou o Pi aqui, ele não é absoluto.
Nós vivemos nesta zona de coisas desconhecidas, em meio à qual é necessário equilibrar-se de alguma maneira. Abandonar o projeto de autoconhecimento é mal. E também crer que o conhecimento pode ser perfeito e absoluto nesta vida é o primeiro passo para a entrada numa espiral de angústia, já que nunca conseguimos conhecer perfeitamente sequer a nós mesmos, todas as nossas motivações. Então, nós estamos numa espécie de equilíbrio dinâmico. E Sócrates, Platão e Aristóteles nos apontam que a virtude, que é esse hábito, são hábitos operativos que predispõem o homem a chegar à excelência que é chamado, dadas as potências da sua alma, inteligência e vontade, ela é um projeto. A vida humana é projetiva. Em latim, proiectum é lançar-se para além. Então, como vamos nos lançar para além é o que vai definir se nós vamos viver bem ou mal, mas sempre devemos buscar uma certa comunhão com as coisas, uma comunhão inteligente na medida do possível. Agora, olha só, P. Freud, na virada do século XIX para o século XX, só para a gente estabelecer assim, as épocas, os períodos, porque a gente está falando de filosofia, de psicanálise, ele estabeleceu um vínculo entre a felicidade, a liberdade e a sexualidade. Né? Qual era a ideia aí, assim? Geral, como um resumo? Eu tenho uma visão mais prática disso por causa do meu dia a dia profissional, de atender clientes. Então, para mim, ficou muito claro que existe uma diferença importante entre alegria e felicidade. Eu digo o seguinte, felicidade é uma coisa que está dentro da gente. Não tem a ver com o que está acontecendo, não tem a ver com o mundo à nossa volta. É da nossa relação com a gente mesmo, a relação de cada um consigo. A alegria vem de fora, quer dizer, acontecem coisas boas, a gente fica alegre. Da mesma maneira que a tristeza vem de fora, quando acontecem coisas ruins, a gente fica triste. Agora, ficar triste não quer dizer ficar infeliz. Eu tive já essa sensação algumas vezes na minha vida, que em momentos de muita tristeza eu dizia, mas eu sou feliz, eu me sinto feliz, eu olho para a minha vida e eu tenho uma relação boa comigo, uma relação de felicidade, uma relação satisfatória. Isso é muito semelhante também à questão da tristeza, da diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, como eu disse a respeito da alegria, vem de fora, né? Acontecem coisas ruins e a gente fica triste. A depressão não, a depressão é um estado de alma interno que faz com que tudo esteja mal, tudo esteja sombrio, independente do que está acontecendo. Então, e para a psiquiatria é importante a gente distinguir o que uma pessoa que está deprimida porque ela tem um processo interno de doença e a pessoa que está triste porque aconteceu uma coisa ruim com ela. Ou seja, a tristeza é mais episódica e a infelicidade exatamente. tem um caráter de perenidade maior. Né? A depressão, a felicidade, mais as coisas são interna, internas. né? Tem uma condição tem biológica. uma força maior. Né? Entendi. Agora, para o filósofo, eu queria saber o seguinte. O Sócrates dizia que o principal cuidado do homem deve ser o de ser bom. Agora, a gente vê que hoje a maior preocupação, em geral, é ser feliz. E as pessoas querem ser felizes a qualquer custo. Parece que é uma coisa, tem que ser feliz a qualquer custo. Né? Essas virtudes, as virtudes de ser bom, de ter um cuidado maior com o outro, né? De olhar com empatia para as pessoas à sua volta, vocês acham que está muito em baixa no mundo? Olha, eu acho que a questão começa pela definição de felicidade. Você tem que ser feliz, mas o que é ser feliz? Né? Então, isso precisa ser definido melhor para você, até para a gente saber se a gente é feliz ou não. Né? Então, essa definição de felicidade, ela tem que ser prática. Como é que eu sei se eu sou feliz? Então, eu, por exemplo, vejo felicidade como uma relação amorosa consigo mesmo. Eu gosto de mim, eu estou contente comigo, sou feliz. Tá? Posso não estar confortável, posso estar sofrendo, mas tem um lastro básico de felicidade que tem a ver com esse meu bem-querer, eu me quero bem, a autoestima, é a palavra que se usa mais. E né? é interessante compreender que a felicidade ela abarca também os momentos de tristeza. Não é porque eu fiquei triste por isto, por aquilo outro, que eu posso dizer-me infeliz. Ou porque um projeto específico naufragou, eu tinha uma expectativa X, Y, Z, que eu vou me dizer infeliz. A felicidade tem esse caráter, da mesma maneira que a infelicidade,
de estabilidade, um certo estado da alma que pressupõe uma relação positiva com o mundo dos valores. Quando Sócrates, lá no início da filosofia grega, nos apontava para o caráter ético da felicidade, ou seja, e Platão o repete e o altera positivamente, ou seja, é impossível ser feliz neste mundo sendo mal com relação aos valores, ou seja, não atendendo aquele apetite do bem que está no coração humano. Ele está nos apontando para a seguinte realidade: sem uma consciência reta, ou seja, em desacordo com a natureza das coisas, não é possível sequer essa felicidade precária. Nós viramos esses náufragos constantes no decorrer da nossa vida. Então, felicidade e atenção aos bens dos valores, é isso que é um repto de Sócrates que vale para hoje, para ontem e para amanhã, né? Sem um caráter razoável, e o caráter aqui é entendido como o conjunto de hábitos que predispõe o homem a alcançar a sua excelência, né? Sem isso, a felicidade vai ser utopia no pior sentido do termo. Será algo fora dos lugares possíveis e, portanto, o primeiro passo para uma depressão. A felicidade perfeita que a mídia às vezes nos vende, né, os anúncios da TV, etc., ela é uma quimera e ninguém pode ser feliz numa quimera. Muito bem, nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. Voltamos em seguida para continuar a conversa sobre viver bem. Voltamos com o programa Pensares. Viver bem é o nosso assunto de hoje. Nossos convidados são o psicanalista e escritor Luiz Alberto Py e o jornalista e filósofo Sidney Silveira. Olha só, a simplicidade, a gratidão, a ausência de grandes expectativas e aceitar os tropeços da vida são conceitos básicos do estoicismo, não é isso, Sidney? Escola filosófica criada por Zenão cerca de 300 anos antes de Cristo. E aí eu pergunto a vocês se ainda hoje esses conceitos, esses fundamentos são básicos para uma vida mais feliz? Olha, são surpreendentes, né? Quando a gente lê um filósofo que viveu há 2000 anos, você olha como esse camarada já sabia das coisas, né? Eram pessoas que se dedicavam muito a pensar e a estruturar formas de guiar o nosso comportamento para um rumo melhor. Então são extremamente válidos. Eu até prefiro ler os filósofos antigos, porque os modernos complicaram muito as coisas. Começaram a falar de muita coisa lá em cima e saíram daquele pé no chão, que é esse fundamental. Eu acho que os pré-socráticos e depois os epicuristas, os estoicos, eles deram uma contribuição fabulosa para a mente humana, para o pensar, né? Eles trataram de coisas universalíssimas. É óbvio que alguns pensadores estoicos, deles nós devemos expurgar alguns exageros, como, por exemplo, aquela ideia de que devemos buscar o autocontrole absoluto, como se isto fora possível nesta vida. Encráteia, em grego, o autocontrole. É óbvio que devemos buscar um certo autocontrole para vivermos equilibradamente na medida do possível. Mas este autocontrole não é, como eles imaginavam, uma ascese perfeita que vai nos trazer uma felicidade, vamos dizer, geométrica neste mundo. É óbvio que é preciso expurgar alguns exageros, mas sem a leitura desses clássicos pré-socráticos, dos estoicos, do que veio depois também do neoplatonismo, etc., é difícil para uma pessoa que estuda na área de humanas, seja qualquer a sua especialidade, adquirir um olhar abrangente. Então, realmente, o conhecimento histórico passa necessariamente por esses autores que, como disse o Py, são muitas vezes mais simples do que muitos modernos que jogaram muitas pedras no caminho, onde o caminho já estava mais ou menos pavimentado. E a gente tem que sempre voltar ao básico, né? Lembrar, porque é bom ver como é que as coisas começam, como né? começa agora. Vocês não acham que manter a serenidade diante do revés, da adversidade, também não seria uma forma de conformismo? Também é meio perigoso isso.
Sim, porque a Eu mulher acho. não acha. Não acho que é conformismo. Pode virar conformismo, mas eu acho que é como a gente precisa enfrentar as questões, né? Você vai por um caminho, encontra uma dificuldade, você pensa, o que eu vou fazer agora? Vou avançar para ver se atravesso, vou recuar para um lugar mais seguro. São táticas de lidar com a vida. O que é importante é a gente procurar ter uma visão mais clara possível e distanciada do panorama geral para saber qual é o rumo que a gente deve seguir, né? E o rumo é sempre uma busca, não é vou chegar lá. Eu costumo usar a seguinte imagem: os navegadores antigos se orientavam pelas estrelas, né? A estrela polar, né? Tanto é que havia o Ursa astrolábio, Maior, que né? media... Mas eles não tinham a pretensão, a ilusão de que iam chegar nas estrelas. Eles só queriam as estrelas como uma referência para procurar o caminho deles. Então é mais ou menos isso. A gente busca a referência, mas não uma cobrança de chegar na estrela. É uma referência por onde a gente pode ir, por onde a gente pode evoluir. E as coisas que acontecem de ruim, parte a gente incorpora, é parte da nossa experiência, enriquece a gente também. A gente não só se enriquece com as coisas boas, mas as experiências negativas podem ser muito enriquecedoras, a gente aprende muito delas e vai adiante. Então não há motivo para ser conformista, mas há motivo para a gente não ficar arrasado porque alguma coisa não deu certo. E a consciência da pequenez, né? Nós somos pequenos. A nossa grandeza está em, sendo pequenos, sermos capazes de grandes realizações. O nosso grande escritor, Padre Antônio Vieira, o maior orador da língua portuguesa, tem um sermão extraordinário, que é o da quarta-feira de cinza, e que ele diz o seguinte: a nossa vida é um trânsito de pó a pó, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. E quem foi pó e haverá de ser pó, é pó. Portanto, quando nós temos a consciência da nossa pequenez, nós somos pó. Pego uma chikungunya, amanhã morro. Então, a humildade é o primeiro degrau da serenidade. Sem humildade, que é esse senso de proporções realístico, a pessoa tende a angústia como a seu fim próximo e imediato. Eu gostei dessa definição, porque humildade, na verdade, é um senso de proporção realista, não é nada de humildade, né? É realismo. Não é uma covardia existencial. É um realismo, simplesmente. É um pouco o que a gente é. Isso. Agora, para muita gente, a felicidade tem a ver com poder de compra, com o consumo de bens supérfluos. É só observar a publicidade como associa, né? A felicidade, o bem-estar, o viver bem ao consumo. Isso não tem dúvida. Então, como viver? O que eu te pergunto é como viver numa sociedade de consumo, sendo Estado a consumir, a querer mais, a querer sempre mais a todo instante. Tem uma coisa aí que é importante, que eu estava falando lá atrás, que é o seguinte: a diferença entre alegria e felicidade. Essas coisas todas podem dar alegria. Você compra um carro novo, não sei o que é novo, última palavra, você fica alegre. Isso não é felicidade. Isso é até arriscado ser uma droga, né? Uma droga euforizante, como você cheirar cocaína e ficar feliz durante meia hora e depois ter que cheirar de novo, né? A pessoa vira comprador compulsivo, quando ela compra num dia fica feliz, entre aspas, fica alegre, né? Porque não é uma felicidade, é uma alegria. E no dia seguinte, como aquilo não é felicidade, se esborou, se desmancha, ela precisa comprar de novo, fazer outra vez para ter mais uma prise de alegria. Então, funciona como um vício, como uma droga que realmente não alimenta a alma da gente. A felicidade é outra coisa. Então, essa coisa do consumo, é fácil da gente, depois de um certo tempo, olhar e dizer: que besteira isso, para que serve esse negócio, né? Eu, por exemplo, tive carro durante muitos anos, né? Sonho de garoto, né? Ter um carro, né? Dava uma sensação de liberdade, de independência, de poder. Dá mesmo, né? Até que um belo dia, eu estava me separando da minha mulher e a gente tinha um carro só. A gente ficou naquele carro: quem quer ficar com o carro, fica. A gente acabou resolvendo, vendemos o carro, e ela ia lá fazer a vida dela, o jeito dela. Eu pensei, cara, comigo eu vou ficar sem carro um tempo para ver como é que fica.
E adorei não ter carro, eu me senti liberado do compromisso com o carro, de ter que pagar IPVA, a garagem, enfim, todo aquele aborrecimento que Tudo está que você envolvido com acreditava, aquele poder. né? Que acreditava que o carro da liberdade, da independência, virou um peso. Não, não é isso. Não era verdade, né? Então, Não era já verdade. estava desconfiado disso, né? Negócio de ter que levar carro para vistoria, e arranha o carro, e tem que consertar, e desvaloriza, é o pior negócio do mundo, né? Você vai vender o carro pela metade do que você pagou. Enfim, é um exemplo de como uma ilusão se apresenta na realidade. Agora, a gente está falando dessa obrigatoriedade, né, de consumir para ser feliz. Agora, as redes digitais, as redes sociais digitais, também cobram muito, né? Das pessoas. Vocês acham essa coisa de ver bem? Porque todo mundo está em festa, todo mundo está bonito, todo mundo está com comida bonita, é drink bonito, é tudo isso. Isso cria uma necessidade de viver assim, dessa forma, um padrão imposto pelas redes sociais. Acho que não dá Você para tem acreditar, sentido né? isso? Aquilo é tudo tão mentira, tudo falso, né? Não dá para acreditar. Vira uma espécie de felicidade compulsória que é absolutamente ilusória. Mas o bom disto a que chamamos felicidade é que ela não está circunscrita a bens materiais. Eu tenho exemplo na família de uma pessoa que tem distrofia muscular só mexe 2 dedinhos. E, no entanto, uma pessoa com quem você conversa está sempre de bom humor, trata de coisas fundamentais sobre a vida, compartilha bens objetivos. Se a felicidade fosse algo tangível só a partir de coisas materiais, poucas pessoas seriam ou poderiam vir a ser felizes na medida do possível. E ela é um tanto quanto intangível. Ela é um estado da alma, é isso que o Pi disse no início. Ela tem um selo de perenidade que não é absoluto, mas é uma marca. Uma marca. A pessoa feliz, em geral, é serena, é humilde, age com a consciência reta, etc. O contrário é que vira uma espiral de infelicidade, a cupidez, a vontade de ter tudo aqui e agora, a vontade de satisfazer cada prazer, cada momento de vontade episódica, como se isso fosse uma necessidade absoluta. E dizer não, às vezes, a uma vontade não é ser inautêntico, é responder a um valor superior. Eu me lembrei de uma coisa Olha. do que o Sócrates disse, que é a respeito dessa questão do consumo, de precisar das coisas. Eu preciso ter um carro novo, eu preciso. E ele diz o seguinte: quanto menores são as nossas necessidades, mais próximos nós estamos dos deuses. Sócrates. Olha que bacana. Então, para a gente terminar, eu queria perguntar a vocês uma coisa, porque a gente ouve muito dizer que desenvolver a espiritualidade ajuda a viver melhor. Agora, o que é espiritualidade Boa pergunta. para vocês, para cada um de vocês? Pi. Olha, o que é muito importante é distinguir religião de espiritualidade, né? O Teilhard de Chardin, que era um padre jesuíta francês que viveu nos Estados Unidos, ele descrevia muito sobre isso. Ele tem um trecho, uma frase, um textozinho, onde ele fala, né, da diferença. Ele diz: a religião é autoritária, a espiritualidade está dentro de você, a religião quer te botar em contato com Deus, a espiritualidade encontra Deus dentro de você. Enfim, toda essa questão de que o importante é se voltar para dentro e procurar na natureza, em si mesmo, essa busca da transcendência, aquele algo mais que não está palpável, que não está visível e que te comunica com alguma coisa mais extraordinária e que não tem que passar necessariamente por uma estrutura religiosa qualquer. E mais, as estruturas religiosas acabam te afastando, porque elas se tornam um intermediário entre você e o mais, né? Deus, né? Então, quando ela sai do caminho, você tem um canal direto, que é muito mais rico. Então, a espiritualidade é importante, ela não está na religião, ela está dentro da gente. Eu já acredito que a espiritualidade, embora possa passar ao largo da religião, ela, na religião, encontra aquilo que uma tradição de místicos multissecular chama de autoridade. O que é autoridade? Vem do latim auctoritas, que por sua vez vem de um verbo audere, que é fazer crescer. A autoridade é o que faz crescer. E como ela faz crescer? Participando verdade.
Muitas vezes, as religiões, com as suas tradições, elas são veículos de verdades transtemporais e de manutenção da tradição. Já dizia o grande São Bento de Núrcia que, com a sua regra, eu creio que se a regra de São Bento fosse relida com olhos contemporâneos, ela poderia trazer para o mundo de agonias em que vivemos uma certa paz, no sentido mais básico, que é o da relação das pessoas para consigo mesmo, para com o mundo, para com as demais pessoas e, sobretudo, para com Deus, que, segundo Santo Tomás, é o próprio ser subsistente, é o que dá razão de ser a tudo que há. Muito bem, o programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, o escritor e psicanalista Luiz Alberto Pi e o jornalista e filósofo Sidney Silveira. E para você que está em casa, obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima.